Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está começando uma série de programas promovido pelo programa Delta V, um programa promovido pela Casa Azul Ventures com apoio do Banco do Nordeste do Brasil, que esse ano está acelerando 60 startups no Nordeste brasileiro. Essa série de programas foi criada para a gente debater, conversar sobre o ecossistema de inovação na região Nordeste. Essas startups que participam do Delta V estão divididas em dois módulos. São 30 startups do módulo de ideação e 30 startups do módulo de tração. Foram empresas selecionadas entre mais de 160 soluções e que desde abril elas estão passando aí por uma série de workshops, masterclasses, mentoria, uma intensa capacitação para melhorar, para desenvolver melhor as suas soluções. Para o programa de hoje, a gente tem convidados muito especiais, porque o tema é Ecossistema de Inovação do Nordeste, desafios para a consolidação de um ecossistema robusto. E a gente trouxe aqui para conversar com a gente, que eu apresento agora, o Bruno Agrélio, vice-presidente de inovação da Invest Piauí, o Geber Ramalho, conselheiro do Porto Digital e professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, e o Luiz Alberto Saboia, presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza, Citinova. Tudo bem com vocês? Bom, Amanda, obrigado pelo convite. A gente que agradece vocês estarem aqui, viu? Vai ser um momento de muita troca, muito interessante. Bom, como eu já falei, a gente tem 60 startups, né? 30 aí de cada módulo, sendo aceleradas pelo programa Delta V. E eu tenho um dado para a gente já começar a nossa roda de conversa aqui, nosso bate-papo. O Nordeste, segundo a Associação Brasileira de Startups, concentra aí mais ou menos 13% das startups do país, né? A gente fica atrás ali do Sul e Sudeste, que concentra mais ou menos pouco mais de 75% dessas soluções lá nas regiões do Sul e Sudeste. E aí eu gostaria de saber com vocês, qual é o principal desafio para a gente trazer esse investimento para cá? E para iniciar aí esse bate-papo, eu queria que vocês também falassem um pouco do como é que está o panorama da inovação nos respectivos estados de vocês, né? Piauí, Pernambuco e Ceará. Eu vou conversar aqui pela ordem alfabética, para não ser injusta com ninguém. Eu começo com o Bruno, que está no Piauí, não é isso, Bruno? Exatamente. Bom, é difícil falar qual o principal desafio, mas a gente aqui entende que é a base. Educação. Você formar pessoas que estejam aptas a ter uma mão de obra qualificada para serem inseridas nesse mercado de inovação, de tecnologia, com um mínimo de qualificação. Então, aqui no Piauí, nós, com essa ideia em mente, estamos investindo muito na educação, no ensino médio, inclusive. Nós temos um programa para educação técnica que já abrange 15 mil estudantes, onde nós focamos em cursos técnicos na área de tecnologia e empreendedorismo. Além disso, nós estamos iniciando provavelmente aí no início do próximo ano, para os alunos, esse programa já está sendo desenvolvido, é o Startup Piauí Edu, que é um programa voltado para os alunos de ensino médio, rodando uma metodologia que é validada aí, é de um professor do MIT, o Bill Aulet, chama empreendedorismo disciplinado. E nesse programa, ele produz 24 passos para você montar uma startup. Então, a gente foi lá no MIT, buscou essa tecnologia, buscamos esse conhecimento e estamos adaptando aqui para a nossa realidade, para que isso seja entregue para os alunos do ensino médio, da rede pública estadual. Então, nosso objetivo com isso é atingirmos no próximo ano 10 mil alunos e ao longo aí de 4 anos, 40 mil alunos, e a nossa meta a partir disso, dessa formação, desse conjunto de alunos, é gerarmos um total de aproximadamente 400 startups. Então, esse é a nossa crença, é a educação, e a gente está atuando aqui no Piauí nesse sentido. Gebe, e no Pernambuco?
Como é que está o ecossistema de inovação por aí, né? O Pernambuco se destaca bastante aqui na região Nordeste com relação a esse ecossistema. O que você pode trazer para a gente do panorama geral do Estado? A gente tem como vocês sabem, né, em função do César e depois do Porto Digital, antes mesmo do César do Centro de Informática, tem uma tradição longa nessa área. Tem uma disciplina de inovação aqui, empreendedorismo, que eu estou envolvido nela há 20 anos. E a gente tem 5 aceleradores, que aceleradores e incubadoras tem 5 aqui na cidade. Então a gente está bem assim. A gente entende o papel da startup, a importância que tem para arejar a economia, né? Porque os incumbentes, aqueles que são já, digamos assim, hegemônicos ou que dominam uma parte relativamente grande do mercado, não vão inovar muito. A inovação vem dos menores, então é fundamental. Agora, eu concordo com o que foi dito, que, de fato, a educação é a base, mas eu penso que isso não responde a essa disparidade tão grande que a gente tem hoje entre o Nordeste e o resto, sobretudo Sul, Sudeste do país. Tem boa parte que se explica por dinheiro, entendeu? Assim, onde está o investimento, onde estão as oportunidades. E se você pensar não no modo clássico, que é mais ou menos esse que a gente está falando aqui de aceleração e inovação, mas fala de novos modos, como você constrói, que hoje a gente chama de venture building, né? Você constrói já startup na largada, associada a alguma empresa grande que tem um problema, que tem um entendimento do mercado. Isso aí tende a não mudar, entendeu? Por mais que a gente forme bem pessoas. Eu concordo que a premissa fundamental é a educação, mas para você conseguir ter mais startup, tem outros desafios que tem muito a ver com as desigualdades que a gente tem em termos de PIB nacional e distribuição do PIB estadual dentro do PIB nacional. Não tem como a gente não falar da falta de investimentos aqui na região, né? Em diversos aspectos, não só nesse da inovação, né? Você, Luiz, o que você traz do sistema de inovação aqui do nosso Ceará? Eu também estou falando aqui do Ceará. Boa noite, pessoal. Bom, eu concordo bastante com os colegas que falaram antes, né? Claramente, as pessoas é o pré-requisito para essa equação toda, mas eu creio que esse é um problema complexo, né? Então, a solução também é complexa e sistêmica, né? Então, eu vejo que o desafio que nós temos pela frente tem que ser estruturado em frentes, né? Claramente, nós precisamos ter recursos humanos, esse é a grande matéria-prima, digamos assim, da inovação, mas somente recursos humanos não bastam, né? A gente precisa ter incentivos sistêmicos, né, para a formação dessas empresas, para que a ambiência de negócio dessas empresas seja altamente favorável. Esses incentivos podem vir das várias esferas de governo. A gente precisa ter um ecossistema de investimento, de atração de venture capital, de aceleradoras, de empresas, de instituições que investem em impacto social. O que a Casa Azul faz, o que várias outras aqui em Fortaleza fazem, na cidade de vocês também, nos estados de vocês. A gente precisa ter também o poder público, eu acho, sabe, cumpre um papel fundamental. A gente precisa contratar essas empresas. Uma das coisas que eu tenho defendido muito, que o poder público deve fazer, para além da questão teórica, é para ir para a questão prática, que é contratar. O poder público é um grande demandante, mas por uma questão burocrática, legal, talvez cultural também, o poder público ele contrata sempre de forma não inovadora, né? As premissas de uma licitação são ter experiência no que faz e comprovar o que faz. Onde é que há espaço para inovar aí? A gente precisa colocar essa cabeça para baixo. E eu creio que a lei das startups federal é um bom modelo. Aqui em Fortaleza, recentemente nós aprovamos uma lei que é o InovaFor, e vamos começar agora a contratar através de uma modalidade que é a CPSI, Contratação Pública de Solução Inovadora. Nesse modelo, nós, técnicos do poder público, nós não especificamos a solução, especificamos o problema no modelo de inovação aberta. Esperamos que o mercado diga qual é a solução. Embutimos o risco e aceitamos o risco, né? Caso esse teste se mostre efetivo, essa modalidade legal permite que essa startup seja contratada
por um valor de até 8 milhões de reais, sem necessidade de uma nova licitação para isso. Eu acho que esse é um modelo muito bacana e que deve ser estimulado, porque, para além dessas questões, pessoas que são fundamentais, ambiência que é fundamental, investimento do setor privado, venture capital, atração de centros de pesquisa, botar a academia no jogo, tudo isso é muito importante. Mas eu vou falar agora com o chapéu do setor público. O setor público tem que mudar em relação a isso. A gente tem muito talento que a gente desperdiça porque, de um nível municipal, estadual e federal, no Brasil todo, né, até pela cultura legal e burocrática, a gente contrata da forma menos inovadora possível. Então, acho que tem aí um nicho muito grande, né? E, por fim, eu acho que essa questão também das verticais, dos nichos específicos, é fundamental para a gente trazer. Aqui, por exemplo, no Ceará, por uma questão hub de hidrogênio que está se desenhando, as energias renováveis, eu acho que a gente tem muito espaço para, quem sabe, liderar essa temática no Brasil. Então, voltando para o começo aqui, eu acho que a pergunta é complexa, a resposta também não pode ser tão simples, né? É uma resposta sistêmica, onde eu acho que essas variáveis todas são interligadas e acho que o poder público, a inovação, as startups não devem depender do poder público, obviamente, nunca, mas o poder público tem um papel de fomentar muito grande, que pode usar. Maravilha, gente. Nós vamos para o pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para aprofundar mais um tema. Sai daí não.